Bom dia, igreja. Bom dia para aqueles que estão aqui presencialmente, para os que estão nos acompanhando na internet também. O livro de Lucas, ele tem um desafio adicional, para a gente expor aqui no devocional, porque geralmente os capítulos são bem longos. Então, para a gente tratar com cuidado, versículo a versículo, acaba sendo um desafio. Esse capítulo de Lucas, do capítulo de número 8, que vamos tratar hoje, não é muito diferente. A gente tem aí pelo menos 56 versículos para refletir no dia de hoje. Considerando que é um capítulo um pouco extenso e praticamente todas essas histórias relatadas nesse capítulo também constam nos sinóticos de Mateus e Marcos, nós vamos fazer uma reflexão das primeiras parábolas, mas eu não farei a leitura, são parábolas conhecidas. Primeiro, o capítulo ele começa trazendo ensinamentos sobre o reino de Deus. A gente tem uma sequência aqui de parábolas que são denominadas parábolas do reino, porque Jesus faz uma comparação do reino de Deus ao semeador, à semente, à candeia. No livro de Marcos, que é o capítulo 4, possuem mais parábolas nesse contexto de parábolas do reino. Aqui a gente tem apenas duas, que é a parábola do semeador, que começa a partir do verso 4 no capítulo, e posteriormente a parábola da candeia. Na parábola do semeador, a gente já sabe claramente dos propósitos que é mencionado ali de 4 solos, o significado de cada um desses solos. Ele menciona inicialmente da semente que cai à beira do caminho, onde os pássaros vêm e carregam. O segundo é o solo rochoso, que não tem espaço suficiente para que as raízes cresçam e se aprofundem, então ela morre rapidamente. O terceiro é a planta que cai em meio aos espinhos, e os espinhos sufocam aquela planta, e ela não consegue dar vida também. E o quarto e último é o solo bom e fértil, que produz até a 100 por 1. Então, nesse contexto, essa é uma parábola atípica das demais, porque é uma parábola que Jesus conta e tem o relato da própria explicação. A gente sabe que provavelmente outras parábolas foram explicadas por Jesus também, porém, o que a gente tem descrito claramente Jesus explicando o propósito de cada uma dessas coisas é essa parábola. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar olhando para essa parábola é sobre como Jesus destaca o semeador que saiu a semear. É algo que ele repete constantemente dentro desse contexto. E olhando para aquela época, a Palestina e a região da Galileia não é uma terra que, naturalmente, por seu clima e região, produziria tão abundantemente. Então, eles tinham uma colheita completamente ordenada e metódica. Tinham um cuidado especial para não misturar semente ou desperdiçar qualquer tipo de semente. Quando a gente olha para o início dessa parábola, a gente vê um semeador jogando semente sem se preocupar muito, porque ele está distribuindo para todo tipo de solo. É a parábola que Jesus mostra um semeador que é esbanjador e generoso. Quando Jesus diz que, durante a sua explicação, que a semente é a própria palavra de Deus, nós podemos entender que é Jesus, de forma generosa, distribuindo a sua palavra sem distinção de solo. Todos os solos, todos os tipos de pessoas podem receber essa palavra de Deus. Ela não é restrita. Ele não é, digamos, contando as sementes para que apenas alguns solos, ou somente a terra boa, receba aquela semente. Todos estão passíveis de ouvir e receber a palavra de Deus. E quando a gente olha para essa colheita de 100 por 1, é algo inimaginável para uma terra que não é tão boa e não tem um clima tão bom. É claramente a bênção e o milagre de Deus nessa colheita. É uma colheita tão espantosa que com certeza não é um resultado de uma atividade humana, mas é o poder providencial de Deus.
Porque Deus ele está operando nessa situação. Às vezes pode parecer escondido e não perceptível como a semente é inicialmente, mas em Jesus e no Evangelho, ele produz algo desproporcional ao mérito e à perspectiva humana. É a semeadura extravagante e extraordinária, que inicialmente poderia parecer errada e fútil para aquele povo, de um semeador que está simplesmente jogando semente, ela é justificada por uma produção imensa e milagrosa. E assim é o reino de Deus. Outra parábola, quando Jesus começa a contar, é a da candeia. Ela começa a partir do verso 16 a 18, e Jesus ele diz que a candeia, a lâmpada ou a lamparina, dependendo da versão, ela não é acesa para ficar escondida embaixo de um balde, um jarro ou embaixo da cama. E Jesus faz essa comparação mostrando que assim também é o reino de Deus. O reino de Deus estava sendo estabelecido por meio de Jesus. Jesus ali presencial e físico na frente daqueles discípulos, na frente daquele povo. Mas ele falava por parábolas, porque a luz do mundo ainda não estava completamente revelada. Então ele não falava de forma direta, porque aquele momento era o momento em que a luz ainda estava debaixo da cama. Mas não seria assim completamente. Chegaria o momento em que Jesus se revelaria como o Messias, que morreria e sacrificaria por nós. E seria o momento em que a luz do mundo seria colocada em evidência para que todos soubessem do estabelecimento do reino de Deus. Então, após Jesus contar essas duas parábolas do reino, no capítulo 4 de Marcos tem algumas adicionais, como o do grão de mostarda, ele é interrompido por alguém que chega e diz que sua mãe e os seus irmãos estavam lhe procurando. Vamos fazer a leitura do verso 19 ao 21, que diz o seguinte: A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondeu: A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. E algumas coisas a gente pode observar desse pequeno trecho da fala de Jesus em relação à sua mãe e aos seus irmãos. Alguns estudiosos, principalmente do lado católico romano, eles tentam afirmar de que esses irmãos de Jesus aqui eram, na verdade, filhos de José de um casamento anterior, porque Maria teve o nascimento virginal de Cristo e foi eternamente virgem. Mas a gente percebe que não é bem assim. E a gente percebe, tanto nesse relato de Lucas, quanto em outros momentos, a ênfase da proximidade maternal que existe de Maria com esses irmãos. Dificilmente a gente vê uma associação deles a José diretamente. Então a gente entende que Jesus foi o primeiro e foi concebido enquanto Maria ainda era virgem, porém ela não foi eternamente virgem. Jesus tem os seus irmãos provenientes do relacionamento de José e Maria. Outro ponto importante que a gente tem que notar aqui é que não é Maria o centro da comunhão de Jesus. Quando ela chega, juntamente com os irmãos, requisitando o que queria falar com ele mostra que a prioridade é o ensino e o estabelecimento do reino de Deus. O primeiro momento é a pregação da palavra, porque até mesmo aqueles que estavam chamando eles lá fora careciam da palavra e da salvação de Jesus como Salvador. Uma coisa importante que a gente tem que notar também é que o reino de Deus, ele é estabelecido não por um laço de proximidade física ou biológica de Jesus. A família de Jesus é estabelecida por meio daqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, depois desse relato, termina o dia de ensino, Jesus está cansado e ele pega um barco para ir ao outro lado da margem. E a gente vai fazer a leitura a partir do verso 22, que diz o seguinte: Certo dia, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Entrando, navegaram, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado,
e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: Onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhes obedecem? Quem é este que até os ventos e as águas ele dá ordem e eles obedecem? É assim a palavra de Deus. Quando a gente olha para uma situação dessa, a gente pode perceber que são situações e tempestades, analogamente, que acontecem no nosso dia a dia. E quando as pessoas elas enfrentam essa morte iminente, muitas vezes é aí que elas lembram quem é o verdadeiro mestre, quem é o verdadeiro Senhor, que pode fazer o sobrenatural. Jesus, após realizar esse milagre de acalmar a tempestade e o vento, ele pergunta: onde está a sua fé? Não é que os discípulos não tinham fé nenhuma, porque eles seguiam a Jesus e já tinham visto muitos milagres. Mas o chamado de Jesus, esse discipulado diário, ele entrar no reino de Deus é muito mais difícil e complexo do que simplesmente dizer um sim, dizer que aceita. É um desafio de fé diariamente. Nós temos todos os dias confrontos e desafios de tempestades e adversidades da nossa vida para responder com atitudes de fé. Então, às vezes, a gente é abatido por algumas dessas coisas e duvidamos da nossa própria fé. Mas Deus está ali para sustentar e mostrar, por meio dos milagres diários em nossa vida, que ainda assim Ele está operando. E os discípulos, eles já tinham visto vários milagres e curas. Eles tinham visto a manifestação de Deus, mostrando milagres que somente o Messias poderia fazer. Mas aquela manifestação da natureza, a tempestade, ela excedeu em muito a fé dos discípulos. Então eles titubearam, ficaram com medo, com receio. E esse acalmar da tempestade não é a primeira vez que acontece. Eles, como judeus e conhecedores da palavra, com certeza se lembravam muito bem do ato relatado em Jonas. Jonas também teve uma tempestade assim. E a gente observa, tanto lá quanto aqui, o amor leal de Deus em proteger, primeiramente naquela situação, ele protege os marinheiros do perigo, porque apesar da tempestade, ninguém sofreu dano ou perdeu sua vida. Após Jonas ser lançado ao mar, Deus cessa a tempestade e dá calmaria para aqueles marinheiros. Jesus, de igual forma, ele providencia o peixe para salvar a vida de Jonas, para que ele não morresse afogado no meio do mar. E aqui, de igual forma, ele dá bonança para aquele povo, para os discípulos que estavam no barco. E o relato de Marcos diz que outros barcos estavam acompanhando Jesus nessa travessia. E veio bonança sobre eles também. Então, essa experiência de Deus acalmando o mar e a tempestade não era a primeira vez. Mas Jesus manifesta algo que só Deus poderia fazer, mostrando para aqueles discípulos que ele era o próprio Deus. Por mais que tivesse na aparência de homem, em carne, encarnado diante deles, Jesus era Deus e naquele lago ele estava mostrando e fazendo algo que apenas Deus pode fazer, que é dar ordem aos elementos da natureza, da criação do próprio Deus. Então, após esse evento, eles chegam ao outro lado, que é uma terra pagã. E a narrativa segue com alguns milagres. A partir do verso 26, então tem a narrativa da libertação de um endemoniado, que diz o seguinte: navegaram para a região dos Gerazenos, ou algumas versões podem falar Gadarenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz:
Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormentes, porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. Eles imploravam a Jesus que não mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos pastava naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que ele permitisse que entrasse neles. E Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. No relato anterior, a gente vê que a ação milagrosa de Deus, ela traz um questionamento para os discípulos, que é: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhes obedecem? Quando ele chega do outro lado, a resposta a essa pergunta vem de quem você menos espera. É o endemoniado que dá uma resposta a essa pergunta. Ele diz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então a resposta à pergunta dos discípulos, de quem era aquele que estava fazendo um milagre diante deles, sai da boca de um endemoniado, que é o Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Isso é importante para a gente perceber, porque não é simplesmente dizer que crê em Jesus e que Deus existe, porque os diabos também creem nisso, o demônio crê nisso. Tiago relata, que até os demônios creem e estremecem. É muito mais do que simplesmente crer. É crer de tal forma que a sua fé se mova a ter o desejo de ser semelhante a Jesus. É entregar a sua vida de forma que você queira se libertar dos pecados diariamente, que se arrependa desses pecados e que sua vida seja verdadeiramente transformada. Não adianta simplesmente dizer que crê se isso não moveu o seu coração para agir de forma diferente. Na minha leitura desse capítulo, começa dizendo que Jesus chegou à terra dos Gerazenos. Algumas versões possuem Gadarenos. Essa região no qual ele chega é chamada de Decápolis. É uma região de 10 cidades pagãs, onde geralmente era utilizado para instalar os soldados do Império Romano. Atualmente, dentro do conhecimento histórico da região, mas aceito é que o nome da cidade fosse Gerasa, que fica bem próximo da costa ali sudoeste, partindo da Galileia. Porém, o nome Gadara é um segundo nome mais aceito, e tem um terceiro nome um pouco menos aceito para a região, que é Gergesa. Mas as 3 cidades estão participando dentro desse contexto de Decápolis. 10 cidades, todas as 10 eram pagãs e tinham grande quantidade de exército romano instalado ali. A gente olha para esse relato e percebe uma possessão demoníaca do lado pagão, mas acontecia também do lado da Galileia. Mas o que a gente não percebe de forma alguma é relato bíblico apoiando que discípulo ou aqueles que criam em Jesus eram possuídos por demônios. Somente os ímpios e gentios acontecia isso. E por que isso acontece somente com os ímpios? Pelo simples fato de que o momento da conversão é uma habilitação do Espírito Santo em nós.
É por meio da habitação do Espírito Santo em nós que nós somos capazes de crer e nos rendermos a Cristo. A partir deste momento, nós sendo morada do Espírito Santo, é incapaz que algum demônio possa habitar no mesmo local que o Espírito Santo habita. Então, a partir deste momento, a gente tem essa percepção que acontecem essas manifestações, mas não com o povo de Deus. A gente percebe que aquele homem ele estava completamente oprimido e destruído por aquela situação. Nu, vivendo em sepulcros, quebrando cadeias e correntes. O relato ele mostra também o verdadeiro adversário de nossas almas. Aquele que queria quebrar e parar o ministério de Jesus. A gente percebe isso porque se a gente olha para o Antigo Testamento, você praticamente não vê nenhum relato falando sobre possessão demoníaca. Porém, a partir do momento que Jesus começa a estabelecer o seu ministério, é constante. A gente vê vários relatos de Jesus expulsando o demônio, era comum eles se manifestarem próximo a ele, e no livro de Atos também a gente tem vários relatos nesse sentido, tentando parar o progresso da palavra de Deus, tentando parar a semeadura da sua palavra diariamente. E a gente vê Jesus subjugando aqueles demônios com o seu poder. Não existe nada especial, não existe nada que aqueles demônios possam fazer para parar a ação de Jesus. Jesus ele tem a supremacia, é ele quem julga e estabelece o poder sobre os demônios. Tanto que a gente percebe que até para ir aos porcos, eles têm que pedir permissão para Jesus. É incapaz deles fazerem algo que não esteja sobre a permissão de Deus. Uma coisa importante que a gente olha também nesse relato é relacionada à região. Ele chega a uma região de 10 cidades completamente pagãs. Ele entra em contato em uma região onde se criava porcos, que era absolutamente inaceitável para os judeus. Ele entra em contato com aquele que vivia em sepulcros, que também era algo condenado diante dos judeus. Era inconcebível esse contato com mortos. Mas Jesus ele não se limita a essas questões de rituais de pureza. Ele age porque a vida daquele endemoniado é muito mais importante. Na antiguidade, principalmente os egípcios, eles tinham vários livros que relatavam fórmulas complexas e feitiços de conjurar palavras mágicas numa tentativa de fazer exorcismo. Porém, quando Jesus ele encontra um endemoniado, ele não tem nada desses protocolos, nem palavra mágica, nem ritual, porque ele é o próprio poder e autoridade sobre os demônios. Então ele simplesmente dá a ordem e eles obedecem imediatamente. Neste relato, diferente dos outros relatos na Bíblia, Jesus pergunta o nome e eles respondem como sendo legião. Legião porque havia muitos, e faz uma referência ao próprio soldados e impérios romanos que viviam naquela região. Porque legio, que é a palavra originária, legião, é a maior unidade militar que o governo romano tinha. Mencionam cerca de 5.600 soldados. E faz essa analogia. A opressão que o governo romano, que o militar romano fazia sobre a Palestina, era semelhante à opressão que aquela legião de demônios fazia sobre aquele homem. Não sabemos exatamente quantos demônios haviam nesse relato, mas no relato de Marcos menciona que eram 2.000 porcos. Então a gente imagina aí que seria algo entre 2.000 e os 5.600. O judaísmo daquela época era popularmente crido de que esse Messias que viria era para libertar o povo da opressão militar romana. Porém, Jesus mostra nesse relato que a legião no qual ele veio livrar o povo não era a legião militar, mas uma legião de cunho espiritual. Porque o principal adversário de nossas almas não é um exército romano fisicamente. Uma questão que fica geralmente nesse relato, que não é muito bem respondida, é sobre o porquê dos demônios irem aos porcos e se atirarem. A gente não tem, com certeza, o motivo
disso ter acontecido. Mas o que a gente tem com certeza é que o resgate de uma vida, de um indivíduo, ele vale muito mais do que a vida daqueles animais e da perda de capital que o dono daqueles porcos tiveram. O resgate de uma vida, para Jesus, ele tem um valor inestimável. Então, caminhando para o final da narrativa, a gente percebe que, após ele ser liberto, ele ganha roupas novamente, restabelece a sua dignidade. Isso dá medo àquele povo. Então, ele se assenta e se prostra diante de Jesus para aprender. Naquela época, era até comum as pessoas se prostrarem, sentarem diante dos rabis, dos mestres. Entretanto, quando a gente olha para a narrativa de Jesus, aquele que se assentava com ele eram os rejeitados, era o pagão, eram as mulheres, samaritanos, gentios. Completamente diferente daqueles rabis judeus normalmente. E quando a gente olha para esse relato, a gente percebe que se assentar aos pés de Jesus para aprender não era simplesmente aprender como uma escola, mas era a escola da salvação, da vida eterna. Esse homem, que aparentemente infeliz, rejeitado e condenado a viver entre os mortos, é a prova cabal do poder salvífico de Jesus. Ele, com um simples ato, transforma completamente a vida daquele homem. E ainda ganha um missionário naquela região, porque ele diz para que o homem vá e conte aquilo que Deus fez. E é exatamente isso que esse homem faz. Após Jesus retornar para o outro lado, a narrativa segue com mais alguns milagres, que leremos a partir do verso 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos seus pés, implorou que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. Imediatamente, a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam, Pedro disse. Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse, alguém me tocou, pois sei que de mim saiu o poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo e disse o seguinte, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que desse à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Este relato a gente vê 2 milagres. Jesus está indo a caminho da casa de Jairo, enquanto ele é interrompido por uma mulher com hemorragia. E a gente percebe que Jesus estava do outro lado do rio, uma terra pagã, encontrou vários elementos impuros dentro da cultura judaica, e quando ele retorna para o outro lado, ele imediatamente entra em contato com 2 corpos impuros também diante da perspectiva judaica. Primeiro, uma mulher com hemorragia menstrual, e o segundo, um cadáver de uma menina. Mas Jesus ele não se limita a essas impurezas novamente, porque aqui os 3 personagens careciam de conhecer a glória de Deus. Na passagem
grega, essa palavra que usa comprimia da multidão, ela só acontece 2 vezes em todo o relato de Lucas. O primeiro é no primeiro relato que lemos, da semente, a ação que os espinhos faz com a semente, sufocando e comprimindo. E o segundo é exatamente aqui, o que a multidão fazia com Jesus. Quando a gente olha para essa mulher, na Torá, a mulher é considerada impura por 7 dias, durante o período menstrual e 7 dias seguintes. E como essa mulher, aparentemente, ela tinha um problema prolongado ou contínuo, então ela estava praticamente o tempo todo impura e tendo que ficar separada do convívio social. Quem tocasse nela também teria que ficar banido até que a purificação acontecesse. Então, a cura da mulher, ela não é resultado de uma manipulação mágica de forças naturais que poderiam acontecer, mas é o poder que reside em Jesus. Do corpo da mulher fluía uma hemorragia, mas do corpo de Deus, do corpo de Jesus glorificado, surgia e fluía um poder para curar. A mulher, ao perceber que não conseguia passar despercebida naquela situação, então ela confessa a sua cura. E é uma confissão que demonstra a sua fé também, porque considerando que ela, dentro do padrão judaico, estava impura e que deveria estar distante da multidão, ela está ali no meio, poderia gerar uma ação contra ela daquela multidão indignada por uma mulher impura com hemorragia estar no meio deles. Mas ela, por fé, ela demonstra a confiança em Jesus por correr esse risco de se manifestar publicamente e contar o que havia acontecido. E assim é com a gente também. Constantemente a gente é desafiado, mesmo diante das adversidades, quando as coisas podem vir contra a gente, é manifestar e confessar os milagres de Jesus publicamente. A mulher, ela tocou em Jesus na esperança de uma cura física, mas ela recebeu muito mais que isso. Ela recebeu, por meio da graça de Jesus, uma salvação para a vida eterna. E Jesus utiliza em seguida, ao chamar a mulher de filha, para trazer a ideia do amor e do quão precioso era aquela vida para ele. Da mesma forma que Lucas inicia o relato dizendo que a filha de Jairo era preciosa para ele, Jesus, após curar a mulher da hemorragia, chama aquela mulher de filha, para mostrar o quão preciosa era para ele. Então, enquanto ele falava, vem o relato de que a filha de Jairo havia falecido. Mas Jesus, ele não se importa diretamente com esse relato. Ele se importa com a fé e a manutenção da fé de Jairo. Então ele se direciona diretamente a Jairo e diz: filho, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Esse é o desafio de fé diante de Jairo, de crer. E esse é o desafio de todos nós quando encontramos Jesus. É acreditar, não nas circunstâncias que estão à nossa volta, por mais que pareça impossível, mas crer no que Deus declara possível. Somente uma coisa é necessária diante dessas situações: acreditar em Deus, em vez de se entregar ao desespero. O desespero da tempestade, como nós lemos anteriormente, ou o desespero de ter acabado de receber a notícia de perder uma filha. Essa palavra de curada, que acontece tanto para a hemorragia da mulher, quanto Jesus dizendo para que se Jairo cresce, a filha seria curada, ela tem uma conotação de salvação também. Ela significa as duas coisas. Então, Jesus mostra para a esperança e para a fé de Jairo que o destino que aquela mulher com hemorragia acabara de ter recebido também seria o destino da filha de Jairo. Então, Jesus chega naquele local, as pessoas estão chorando e ele diz: não chorem, para acalmar e manter a fé de Jairo. Talvez ele pudesse se abalar em ver muitas pessoas chorando próximo de sua filha. Mas ele diz: ela apenas dorme. Então, essa é uma ordem que vai contra todo o instinto humano. É natural que a gente chore e se lamente diante de uma perda, mesmo quando a gente sabe que essa alma e essa vida, ela foi levada para próximo de Jesus. Mas é natural a gente lamentar, sentir falta. E o Evangelho,
ele faz alguns tipos dessas exigências, muitas vezes, que por mais que pareça contraintuitivo você parar de chorar diante de uma situação dessa, o Evangelho às vezes nos coloca nessa situação também, em que nós devemos agir pela confiança e pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, mesmo que não pareçam coisas lógicas naturalmente. Durante um velório, naquele período, era comum que as pessoas tivessem pranteadoras profissionais. Eram especialistas em reconhecer um corpo. E aqui a gente percebe isso, porque muitos que estavam ali, eles param de chorar imediatamente e riem de Jesus, mostrando que o choro, às vezes, pelo menos de alguns, não era um verdadeiro, mas era pelo lado profissional. E quando a gente olha para esses relatos, todos esses milagres, algumas coisas a gente pode aprender para concluir. Primeiro, sobre as tempestades. A tempestade ela vem sobre os discípulos, mesmo quando Jesus está no barco. Então, sofrimento, tribulação, não significa necessariamente falta de Deus. Quem está com Deus também sofre. A diferença é que Jesus, estando no barco, ele suporta e nos dá a fé suficiente para não sucumbir a essas situações. Às vezes, essas tempestades e lutas, elas são tão grandes que fogem da nossa capacidade nos dias a dia. E a gente tem que lembrar e recorrer e se prostrar diante daquele que até o vento e o mar lhes obedecem. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha por nós. A gente não precisa, em todas as situações, tentar vencer com o nosso trabalho e a nossa força. Deus trabalha por nós. Quando a gente olha para a situação e para o relato dos endemoniados, a gente tem que ter a percepção de que demônios são reais, sim, e eles acontecem e se manifestam hoje em dia. São eles quem são os verdadeiros adversários de nossas almas. Nos dias de hoje, a gente tem que observar que não é simplesmente uma manifestação, como desse relato, de alguém com uma força descomunal que quebra as correntes, vive em sepulcro, que faz diversas coisas incomuns. Às vezes, tem gente possuída por aí que são sutis e não manifesta muitas dessas coisas. Ela simplesmente age com as ideias demoníacas para tentar influenciar as pessoas de se desviar e se distanciar do caminho de Deus. Nós vivemos cercados de demônios. E os mais perigosos para a nossa fé são aqueles que usam o púlpito para manifestar e falar mentiras acerca da palavra de Deus. Nós devemos estar constantemente estudando a palavra de Deus, para que a gente conheça verdadeiramente a palavra dele. Não é a palavra de alguém que falou simplesmente no púlpito que é a palavra de Deus. A gente tem que ser como os bereanos, olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e confirmar se aquilo realmente provém de Deus. Um outro ponto dessa situação é que a solução definitiva para uma possessão demoníaca não é a expulsão de demônio em si, mas é a habitação do Espírito Santo. Quando simplesmente o demônio é expulso, mas não tem a habitação do Espírito Santo, aquela casa só ficou limpa para que mais demônios possam vir depois habitar nela, como a própria palavra de Deus diz. É por meio da salvação do Espírito Santo habitando naquele corpo que a gente tem a libertação definitiva daquela alma. Eternamente, é um corpo habitado pelo Espírito Santo que não pode mais ser possuído. E, finalmente, quando a gente olha para a cura da mulher com hemorragia e da filha de Jairo, a gente tem um questionamento. Diante de toda aquela multidão que tocava em Jesus, porque somente o toque da mulher fez com que saísse poder de Jesus. E é exatamente porque aquele foi o toque de fé, o único toque de fé. Por mais que ele tivesse comprimido por uma multidão que tocava nele constantemente. Ela foi a que creu em Jesus como Senhor e Salvador. Esse texto nos mostra que Jesus era Deus. Ele fazia curas e milagres de um poder que fluía naturalmente em si. Jesus, com apenas 2 palavras, ele é capaz de trazer de volta à vida aquela menina. E somente Deus tem o poder de trazer de volta à vida e de fazer tal coisa. É assim também na nossa conversão. Ele dá a vida para aquele que está morto
nos próprios pecados e delitos. Então nós podemos crer nessa promessa de Deus de vida eterna por meio de Jesus, porque nós sabemos que Ele é Deus, Ele é quem tem o poder para salvar, para curar e para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Então, somente creia, mesmo diante das adversidades. A única coisa que a gente tem que fazer é o mesmo pedido que foi a Jairo. Então, somente creia. Oremos. Pai querido e maravilhoso, graças te damos, Senhor, por mais este dia de devocional em Tua casa, Pai. Agradecemos pela vida dos que estão aqui presentes, Pai, daqueles que estão assistindo na internet. Pai, que a Tua palavra possa transformar e curar cada um daqueles do Teu povo, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós perecemos de fé e não confiamos plenamente nas Tuas promessas, Senhor. Mas sabemos que o Senhor é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, Senhor. Pai, sustenta a nossa fé. Dê fé suficiente para a gente vencer as adversidades e tribulação. Não entrar em desespero, Senhor. Para que a gente, mesmo diante das adversidades, mesmo quando pareça impossível, a gente creia, e tão somente creia, e viva pela fé, Senhor. É isso que te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.